em alerta lá em Americana por causa desse incêndio no supermercado Walmart, um incêndio de grandes proporções que inclusive está acontecendo nesse momento. A notícia chegou aqui para a gente por volta de 11 horas da manhã, então uma mobilização muito grande lá na cidade. Vou começar mostrando aqui para vocês onde é que fica o supermercado, né? O supermercado, ele ocupa essa área bem grande, né? Boa parte de um quarteirão, justamente na Avenida Brasil. Tem os prédios aqui em volta, inclusive a coluna de fumaça acabou indo para esses prédios, atingindo os prédios, causando transtorno para os moradores, e num bairro residencial. Então, uma área grande foi atingida ali. Uma funcionária passou a informação para a gente de que esse incêndio pode ter começado no estoque do supermercado. Essa não é uma informação oficial, ainda não está confirmada pelo Corpo de Bombeiros, mas à medida que a gente vai recebendo as informações, a gente vai repassando aí para vocês. Como vocês viram, é praticamente um quarteirão inteiro que foi atingido, né? E como é um incêndio de grandes proporções, tanto a Guarda Municipal e principalmente bombeiros de 3 cidades da região, Americana, Santa Bárbara e Piracicaba, já estão lá no local para tentar apagar aí todo esse fogo. A gente tem inclusive imagens de uma funcionária sendo atendida na ambulância, uma funcionária do Walmart, né, sendo atendida, mas a gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dela, mas claro, todos os funcionários muito assustados com tudo isso que aconteceu. O que a gente tem agora é que essa funcionária que a gente está vendo aí foi atendida, outros funcionários também teriam sido atendidos, eles respiraram fumaça. Essa é a informação que nós temos até agora, não seria nada grave, mas o atendimento ali foi necessário. Eu reforço para você, o incêndio pode ter começado lá no estoque do Walmart e se espalhou, né, pelo prédio do supermercado. A gente vê o tamanho da coluna de fumaça. Há pessoas falando que essa coluna de fumaça aqui podia ser vista a cerca de 2 quilômetros lá na cidade de Americana, né? Então, de fato, muita destruição, muito prejuízo. Os bombeiros estão tendo muito trabalho. Nesse momento, 12:05, os bombeiros continuam trabalhando no combate a esse incêndio. Vou até voltando aqui agora para a gente mostrar o aplicativo Waze, para você ver exatamente que na Avenida Brasil aqui já tem trânsito lento, trânsito muito crítico, sentido bairro, tá sentido zoológico ali de Americana. O que está acontecendo? Tem interdições na Avenida Brasil e também em ruas ali do entorno do Walmart. Vou descendo aqui para mostrar o entorno do Walmart. Então tem ruas interditadas aqui em volta do supermercado, justamente para que os bombeiros possam colocar os caminhões ali, possam fazer esse combate. Se você pretende passar por essa região do Walmart, é bom evitar, viu? O trânsito crítico, o aplicativo Waze está mostrando aqui na Avenida Brasil, mas também já há alguns reflexos nas ruas do entorno, então evite passar por ali. São as primeiras informações que nós temos desse incêndio. A gente segue acompanhando tudo. A nossa equipe já está no local, né, levantando novas informações, fazendo novas imagens. E daqui a pouquinho a nossa equipe vai então entrar ao vivo lá desse local para explicar certinho qual é a situação nesse momento, ok? Bom, e falando de incêndio, parte de um prédio... Agora sim, vamos voltar com informações ao vivo lá do local do incêndio que começou no final da manhã no supermercado Walmart em Americana. A gente já tem aqui algumas imagens, bastante viatura do Corpo de Bombeiros que está lá no local no combate às chamas. A gente percebe ali atrás ainda muita fumaça saindo, a gente percebe ao fundo da imagem da Lícia Manjavac e ela vai explicar para a gente como é que está a situação agora. Esse incêndio já está controlado, Lícia, ou falta muito ainda para chegar a isso? Boa tarde. Oi, boa tarde. O incêndio ainda não está controlado não, ainda falta bastante para conseguir controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros está por aqui. O incêndio começou por volta das 11 horas da manhã. Tem bombeiros aqui de Santa Bárbara do Oeste, agora há pouco chegou um caminhão também de Limeira e a gente vê, olha só, os bombeiros ali ainda do lado de fora do prédio, ou seja, é um trabalho que começou mesmo, então aqui eles têm que controlar as chamas aqui do lado de fora para depois conseguir entrar no supermercado, para só então ver o que está realmente acontecendo lá dentro, tentar apagar as chamas lá do lado de dentro. A situação é bastante complicada, a rua aqui, a Avenida Brasil, está interditada, tem muita gente por aqui acompanhando, enquanto os bombeiros estão lá dentro. Olha, a gente vê eles com a mangueira, jogando água lá para o lado de dentro do supermercado, tentando controlar realmente as chamas. A gente tem imagens aí do momento que o incêndio começou. Muita gente mandou vídeos aqui pra gente na IPTV. Esses vídeos dá para ver as chamas lá no alto, bem mais altas, bem mais altas do que agora, né? Dava para ver de longe, assustou muitos moradores aqui de Americana. Alguns funcionários tiveram que ser socorridos, foram socorridos por ambulâncias que estavam aqui do lado de fora, que chegaram logo depois do incêndio, mas ninguém se feriu gravemente. Nesse momento, só o Walmart está sem energia elétrica, mas um pouco antes, agora há pouco, 2.600 pessoas ficaram
sem energia aqui na região do supermercado, né, da Avenida Brasil aqui de Americana, gente. Ulisses, só esclarece mais, detalhe mais, por favor, essa questão dos funcionários aí. Já se sabe em que condições o incêndio, eles tentaram de alguma forma combater esse incêndio, evitar que se alastrasse, ou mesmo o incêndio foi muito rápido e eles acabaram respirando fumaça. Enfim, sabe exatamente quais as circunstâncias que levaram esses funcionários a passar mal e precisar de atendimento aí no local? Olha, o que esses funcionários falaram pra gente é que eles sempre têm treinamento, né? Aquele treinamento de quando o local pega incêndio, já tem uma orientação do que fazer na hora do incêndio. Sair correndo, sair de que forma devem sair do supermercado. Então, uma funcionária que a gente entrevistou aqui, ela estava com o braço levemente machucado, mas não era nada grave. Outras pessoas foram socorridas realmente por causa da fumaça, né? De respirar fumaça, a pessoa chegou a passar mal e saiu daqui. No momento do incêndio, segundo o pessoal que está por aqui também, tinham funcionários e também clientes, mas a gente ainda não sabe exatamente quantas pessoas estavam lá dentro. O fato é que ninguém se feriu gravemente, as poucas pessoas que tiveram que ser socorridas foram socorridas aqui do lado de fora, portanto, nesse momento só tem o corpo de bombeiros lá dentro do supermercado. Agora, Alice, a gente falou que provavelmente esse incêndio possa ter começado pelo estoque. A gente tem informações se atingiu mais algum local do supermercado, né? A gente tem dimensão, né, da proporção desse incêndio aí no local? Não, a gente ainda não tem a proporção, gente, porque a gente só conseguiu essa informação de que o incêndio começou no estoque por uma funcionária que saiu e conversou com a gente. Tudo que a gente consegue ver é que parece que as chamas estão aqui neste canto aqui do supermercado. Apesar de que lá do outro lado, vou pedir para o Zé Braz mostrar para a gente, no canto direito ali do supermercado, tem uma fumaça saindo. Então, pode ser que as chamas tenham atingido também ali do outro lado do mercado, que aparentemente é o mercado inteiro. Mas, por enquanto, o Corpo de Bombeiros está aqui deste outro lado, aqui no canto esquerdo. A gente vê dois homens abaixados ali com a mangueira, jogando água para dentro do supermercado. Então, aqui, aparentemente, deve ter começado neste canto aqui do supermercado. Mas isso tudo a gente ainda vai confirmar e passar direitinho, certinho para vocês. Inclusive a imagem aérea, não sei se a gente consegue puxar uma imagem aí do alto, né? Ela mostra realmente a fumaça saindo de vários pontos ali do supermercado, não concentrado apenas em uma área. Não sei se o pessoal aqui de dentro da nossa produção consegue puxar. A gente vê a fumaça realmente espalhada, então isso leva a crer, olha só, aí essa imagem deixa bem claro, né? Então isso leva a crer que o fogo realmente pode ter atingido não só um setor do supermercado, mas vários pontos, né? Claro que o Corpo de Bombeiros vai confirmar isso ao longo da tarde, quando a situação estiver mais controlada. Mas, Alice, eu queria aproveitar também para atualizar a situação para os motoristas, para quem precisa passar pela Avenida Brasil, no entorno aí do Walmart, né? Você falou de interdição na Avenida Brasil, os dois sentidos da Avenida Brasil estão interditados, outras ruas em volta também estão com bloqueios. O que você pode passar de informação para os motoristas que pretendem ou que precisam passar por aí agora? Olha, o que a gente viu, que a gente não conseguiu chegar aqui exatamente pela Avenida Brasil, porque o trânsito estava complicado ali na região. No sentido centro-bairro, o trânsito está praticamente parado, só consegue passar para cá se você desviar pela rua de cima. No sentido bairro-centro também, bastante complicado, interditado mesmo. É essa rua aqui, olha, essa rua que fica bem ao lado do supermercado, porque olha só, tem vários carros de bombeiros estacionados por aqui, então ninguém consegue passar não. Do outro lado da rua, lá para baixo, vou mostrar para vocês também. Olha só, tá cheio de moradores curiosos acompanhando por aqui e a Polícia Militar dando um apoio, impedindo que essas pessoas passem aqui para cima por medida de segurança, né? Exatamente, então um trabalho necessário, uma interdição necessária para que o Corpo de Bombeiros consiga fazer o combate. Lá embaixo, ó, se o nosso cinegrafista fechar lá embaixo, a gente percebe a Avenida Brasil, então o trânsito fluindo ali nos dois sentidos, mas como nós mostramos agora há pouco, né, tem um trechinho um pouco mais crítico da Avenida Brasil, sentido bairro, sentido zoológico, então que o trânsito está com problemas nesse momento, mas o que a gente olha aqui parece que melhorou um pouquinho a situação ali na Avenida Brasil, no entorno do Walmart. Obrigado então, Alice Mangiavac, por essa primeira participação ao vivo. Claro que ao longo do Jornal da IPTV a gente vai trazendo novas informações e novas imagens de toda essa situação lá. Obrigado por enquanto, Lícia.
Já vamos voltar ao vivo lá no local do incêndio, lembrando que esse incêndio está acontecendo em Americana, no supermercado Walmart. Alicia Manjavac está lá. Apesar dos bombeiros já terem controlado boa parte das chamas, nós mostramos há pouco, aí ele acabou de quebrar um vidro aí do supermercado. Para ter acesso a essa área da farmácia que a gente acabou de falar da rachadura ali, Exatamente, porque apesar deles já terem controlado boa parte do incêndio, estão surgindo aí algumas consequências, como a gente mostrou há pouco, que são rachaduras no prédio, que causa bastante preocupação. Eles continuam aí esse trabalho para conseguir entrar aí nesse local. Então já vamos falar com a Alicia, porque parece que a Alicia escutou alguns barulhos de explosões, é isso, Lícia? É isso mesmo, Juliana. Agora há pouco eu vi uma explosão grande aqui, lá do lado de dentro. A gente não sabe dizer exatamente onde foi essa explosão. E os bombeiros estão tentando acessar aqui essa área da farmácia, como vocês disseram, exatamente por causa dessa rachadura que está aqui em cima, uma rachadura bem grande, que está pegando toda essa parte aqui nesse canto em cima da farmácia. E lá atrás, a parede ali do Walmart, a parede amarela, está cedendo cada vez mais. Agora há pouco tinham 2 bombeiros sentados aqui próximo a essa parede. Eles estavam jogando água lá para dentro do mercado, do supermercado, mas um outro bombeiro chamou a atenção deles, eles se afastaram, vieram um pouco mais para cá, exatamente, possivelmente, né, por causa do risco dessa parede desabar. Eu vou mostrar para vocês agora, lá atrás, onde fica o estoque do supermercado. Vou pedir para o Zé Braz acompanhar a gente, é ali atrás, olha, aqui para cima, aqui já tem bastante fumaça, porque aqui, olha ali em cima como é que está a situação. Muita fumaça subindo, parece que está subindo mais fumaça do que antes, né? Quando a gente entrou um pouquinho antes. E não sei se dá para o Braz mostrar, mas tinha chamas que dava para ver agora há pouco, por um buraquinho pequeno aqui da estrutura metálica, tinham chamas, parece que apagou agora, mas com certeza ainda tem muito fogo lá dentro, portanto o Corpo de Bombeiros ainda está tentando acessar o lado de dentro, tanto pela frente do supermercado, quanto por essa parte aqui de trás, que é onde fica o estoque. Olha só a situação aqui. Agora há pouco a gente conseguiu confirmar a informação de que os bombeiros entraram aqui por trás com um tubo de oxigênio para conseguir respirar lá dentro, né? Porque com toda essa fumaça fica até difícil de respirar, né, gente? Olícia, mas então só reforçando uma informação, ainda não tem previsão dos bombeiros, os bombeiros ainda não conseguem falar quanto tempo deve levar mais ainda para controlar esse incêndio, né? É um trabalho que deve demorar um pouco mais, até pelas condições que a gente está vendo ao vivo, essa fumaça toda que está aumentando, que você citou muito bem e que chama a atenção demais, a coluna de fumaça vizinhos, que está né? saindo, Os exatamente. Também. A gente não tem previsão ainda de quando o trabalho vai terminar, a gente não consegue nem entrar em contato com os bombeiros, eles estão correndo de um lado para o outro, né, para tentar controlar as chamas. Agora há pouco a gente ouviu mais uma explosão, não tem como vocês ouvirem, que está um pouco afastada a explosão, mas parece que está explodindo cada hora num canto diferente aqui do supermercado, gente. Quer dizer, um trabalho que vai longe ainda, a gente segue acompanhando aqui no Jornal da IPTV e mais essa preocupação com o risco de desabamento, né? A gente viu a rachadura daquele tamanho, também a parede, né, estufando ali, enfim. A gente não é engenheiro, nós não somos especialistas aqui, mas fica todo mundo preocupado com esse risco, até por causa do trabalho que os bombeiros estão fazendo. As informações agora do aplicativo Waze vão mostrar para você que o trânsito ali na Avenida Brasil piorou. Eu reforço para você, motorista de Americana, não passe pela região ali do supermercado Walmart, que tem alguns pontos de interdição e isso está complicando o trânsito. A gente vê aqui, ó, na Avenida Brasil, sentido bairro, desde a Rua Princesa Isabel, a gente percebe que o trânsito está muito ruim até a altura do supermercado Walmart. Não é trânsito parado, como a gente mostrou agora há pouco, o trânsito está fluindo de uma certa forma, mas é um trânsito lento que é possível se evitar nesse momento. Alicia volta ainda nessa edição para atualizar para a gente a situação lá no incêndio no supermercado Walmart. Isso aí, pessoal, nossa cobertura do incêndio no supermercado Walmart da Avenida Brasil Americana continua. A gente vai voltar agora ao vivo com a repórter Lícia Manjavac. Parece que o negócio está tenso lá, a gente viu imagem de fogo agora. Lícia, o que está acontecendo exatamente para toda essa movimentação? Oi, gente. Agora, nesse momento, começou a pegar muito fogo ali no cantinho da farmácia. Olha só, o pessoal pediu até pra gente se afastar ali da parede, né, da grade, porque as chamas aumentaram muito ali. E segundo a Defesa Civil, ali naquela área tem gás. E a todo momento a gente ouve algumas explosões ali naquele cantinho. Eu tô aqui com o capitão do Corpo de Bombeiros, capitão Bruno Gobo. Capitão, a gente está ao vivo na IPTV, o senhor pode dizer, a estrutura já está
prejudicada? Qual que é o risco agora? Tá. Assim que nós chegamos, né, o fogo já estava na fase da queima livre, o que demonstra que a estrutura já estava comprometida. Nós estamos fazendo o combate e a prevenção para que o fogo não se espalhe para as edificações vizinhas, como o prédio que a gente vê aqui ao fundo. Também estamos protegendo a central de GLP, que tem no próprio supermercado, e um tanque de óleo diesel que tem lá no fundo. Esse gás é ali na região, na área da farmácia, né? Que pegou bastante fogo ali agora? Não, o gás é lá no fundo, ele tem um espaço de segurança. A Defesa Civil tinha dito que era aqui na farmácia, lá no fundo. Hein? Lá no fundo, Não tem gás aqui na frente, não. Tá? Agora, o risco de desabamento, principalmente nessa parede aqui que já caiu alguns pedaços. O colapso estrutural ele vai acontecer. Nós, inclusive, estamos aguardando que ele efetivamente aconteça para a gente reunir condições mínimas de segurança e poder entrar na edificação. Ou seja, o prédio deve cair totalmente? Sim, o prédio vai cair. Olícia. E agora, lá dentro não tem nenhum bombeiro lá dentro agora, né? Não tem como entrar nesse momento? Não existem condições mínimas de segurança para a entrada. E como não há notícia de vítimas, nós decidimos por não arriscar a vida de nenhum bombeiro, haja vista que o patrimônio já foi praticamente perdido. Nós estamos fazendo apenas o controle para evitar que ele se propague para outros pontos. Dá para a gente dizer que o supermercado foi completamente atingido pela chama? Sim, nós podemos afirmar que foi completamente atingido. Olícia. Então, como é que vai ser então? Vocês estão jogando água aqui pelos cantos para depois tentar entrar? Nós estamos fazendo o ataque no perímetro para evitar a propagação das chamas para outras edificações e os pontos críticos que eu falei para você, do tanque de óleo e da central de GLP. Ok, Eduardo, tem alguma pergunta? Tenho sim. Eu gostaria de saber o seguinte, o pessoal do Corpo de Bombeiros disse aí, né, nosso entrevistado, disse que agora os bombeiros estão ficando do lado de fora, né? Eles chegaram a entrar no prédio em algum momento, qual a situação que eles registraram ali? E a gente viu bem no início da sua participação aí, Lícia, que passou um carro de caminhão-pipa. Não sei se você viu um caminhão-pipa ali nos fundos, Ju. E eu gostaria de saber o seguinte, esse reforço está vindo de várias empresas, de vários pontos da cidade, para conseguir combater esse incêndio, que pelo jeito não tem previsão, né? Capitão, o Eduardo perguntou, o senhor disse anteriormente que alguns bombeiros chegaram a entrar. Em algum momento vocês entraram, o que vocês encontraram lá dentro, o que deu para ver? Não, nós não entramos em nenhum momento. Desde o momento que chegamos, nós encontramos o fogo na fase da queima livre, que são essas chamas vivas que a gente vê aqui nas imagens. Nessa fase do fogo, já há pouco o que salvar dentro da edificação. Então, o procedimento operacional do Corpo de Bombeiros é só entrar numa situação dessa se houver evidências de vítimas. Caso não haja evidência de vítima, a gente não entra porque o risco do colapso estrutural é muito grande. Né? E nós estamos só aguardando o colapso estrutural para a gente aí definir a estratégia para extinguir o incêndio. Vocês estão tendo apoio de outros corpos de bombeiros, né? Empresas da... Isso, nós temos um grupo que chama o Plano de Auxílio Mútuo, que engloba as empresas e organizações públicas e privadas de Americana e região. Várias empresas estão apoiando a gente aqui com caminhões-pipa, com homens, e também nós estamos contando com o apoio de Piracicaba, Americana, Santa Bárbara e Campinas. Ok, muito obrigada pela entrevista, capitão. Bom trabalho. É com vocês no estúdio, gente. Inclusive, as imagens que a gente tinha mostrado há pouco, antes dessas, parecia que estava praticamente sendo controlado, né? Quantidade de fumaça. Exatamente. Os bombeiros, a gente já tinha visto as rachaduras, né? E, de repente, o fogo voltou e voltou com tudo, com muita fumaça. Então, a situação, de repente, só piorou. A gente já está vendo aí novas imagens aéreas, a gente acabou de receber essas imagens, né? E elas mostram melhor, né, a dimensão de todo esse incêndio. Você percebe que o supermercado é gigantesco, uma área grande, e tem fumaça saindo de todos os lados ali do supermercado, né? Até por isso, o pessoal do Corpo de Bombeiros acabou de confirmar que todo o prédio foi atingido mesmo, a estrutura bem danificada, então muito estrago ali no supermercado Walmart. A gente vê exatamente o momento de explosão. Essas imagens são ao vivo, o pessoal pode confirmar pra gente? São imagens que nós recuperamos, são imagens que nós recuperamos de agora a pouco, explosões acontecendo aí na área da farmácia, a coluna de fumaça gigantesca que foi registrada aí por vários telespectadores e aquela rachadura que a gente mostrou agora há pouco, uma rachadura gigantesca lá na parede. É bom que se diga que naquele lado lá onde havia rachadura, um pouquinho ao lado ali, parte da parede desabou também e, inclusive, tem muita fumaça saindo por esse buraco. O nosso cinegrafista consegue mostrar? Se você voltar aqui com a gente no estúdio, vou mostrar exatamente. É nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, Ju, que parte da parede desabou, que era aquela parede estufada que a gente mostrou agora há pouco, e os bombeiros, inclusive, estão jogando água por dentro desse buraco
para justamente evitar essa situação e tentar combater esse incêndio. Podemos voltar com mais informações da Lícia agora? Vamos voltar então com mais informações aí do local com você, Lícia. Então, risco de desabamento, principalmente nessa área que a gente está vendo, né? É isso mesmo, Eduardo. A gente vê que tem os bombeiros jogando água lá dentro. São 4 mangueiras jogando água nesse momento ali. Por segurança, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar que está por aqui, eles isolaram ainda mais a área. A gente, na hora da entrevista com o capitão, a gente estava no meio da rua. Agora a gente está na calçada, porque olha só, a área foi totalmente isolada aqui, a rua interditada, porque há risco de explosões ainda maiores lá dentro, né? Se a estrutura desabar, pode acabar atingindo o pessoal que estiver passando aqui na rua. Então está tudo interditado por aqui e os bombeiros continuam trabalhando lá do lado de dentro. Polícia, para o motorista que está ligando a televisão agora, o pessoal que precisa pegar o trânsito aí, vamos só reforçar e atualizar a situação do trânsito aí na Avenida Brasil. O que você tem que você pode falar para a gente? O trânsito está fluindo ou lá embaixo? Porque essa é uma rua paralela, para você que não conhece a região, uma rua que fica ali do lado, né? A entrada principal, inclusive, do Walmart. Mas a Avenida Brasil, que é uma das principais da cidade, como é que está a situação lá embaixo nesse momento? Acho que o nosso cinegrafista consegue até virar ali e consegue mostrar um pouquinho, né? Do outro lado. Isso. Olha, o que a gente consegue ver aqui de cima é que, aparentemente, o trânsito está fluindo bem mais tranquilo agora do que quando a gente chegou, né? Que o trânsito estava bem lento, estava praticamente parado, a gente teve que desviar pela rua de cima. Agora aqui dá para ver que tanto no sentido centro-bairro quanto no bairro centro, os carros estão passando, o trânsito lá embaixo não está interditado, não. É só nessa rua aqui do lado do supermercado mesmo que está fechada. De qualquer forma, é bom evitar essa região, a gente continua alertando isso para os motoristas. Eu vou até pedir, inclusive, imagens aí para a nossa equipe de novo, daqueles momentos do incêndio, as primeiras imagens que nós mostramos, inclusive de uma funcionária sendo atendida dentro da ambulância. Inclusive, para as pessoas que estão chegando agora, que talvez não tenham pegado o início do jornal, vamos só reforçar que havia funcionários lá dentro, havia pessoas dentro desse prédio quando o incêndio começou, e alguns funcionários acabaram respirando um pouco dessa fumaça, de toda essa coluna de fumaça aí que com certeza tomou boa parte do supermercado e acabou saindo também. Essa aí é uma imagem de uma funcionária que passou mal e que precisou ser atendida ali pela equipe do SAMU. Vamos só reforçar aqui que, além dela, outras pessoas também passaram pela mesma situação, como eu disse, foram atendidas ali no local, encaminhadas já para algumas unidades de saúde e o estado de saúde delas é normal, não é nada grave, mas de qualquer forma um susto para todas as pessoas que estavam ali. Inclusive a Alicia acabou citando até na primeira participação ao vivo que uma delas estava com um ferimento na pele, mas nada grave, felizmente, essa notícia aí que chega pra gente. Exatamente. Só lembrando, então, para quem está chegando agora, esse incêndio, segundo testemunhas, teria começado no estoque, mas infelizmente acabou se espalhando aí, como os bombeiros disseram, para o supermercado todo. O supermercado todo está comprometido, começou ali com rachaduras, explosões e agora os bombeiros, a gente vê aí imagens ao vivo, os bombeiros estão só esperando o desabamento mesmo do prédio, até para facilitar agora o trabalho deles, né, Edu? Não tem como entrar lá, vamos reforçar essa informação, que não tem como ninguém entrar lá para evitar, porque a estrutura já está bem comprometida, bem danificada. E vamos passar uma outra informação também, reforçar que o Corpo de Bombeiros de Piracicaba está tendo apoio dos bombeiros de outras cidades, tamanha a dimensão desse Santa incêndio. Bárbara, Piracicaba, Exatamente. Muitos bombeiros aí para conseguir controlar E esse de incêndio. empresas também fornecendo caminhões-pipa. Mas o jornalismo da IPTV está mobilizado nessa cobertura e claro que ao longo da nossa programação e no Jornal da IPTV segunda edição a gente traz também outros detalhes atualizando toda a situação para vocês. Uma boa tarde, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã.